Hoje eu vou começar a aula de um jeito diferente. Vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez uma professora de ensino fundamental. Você lembra da tua professora de ensino fundamental? Colocava estrelinha no caderno, carimbinho, fazia roda, ciranda? Então essa professora aí, pensa nela. Ela chegou um belo dia na sala de aula e falou o seguinte: "Aê, molecada, vamos fazer um desenho." E a molecada: "Aê, eba, viva, desenho, desenho, uau, 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 uau." Mas aí ela pegou e falou: "Não é qualquer desenho não. Sabe o que vocês vão ter que desenhar? Vão ter que desenhar um escravo." Aí a molecada já ficou tensa, falou: "Mano, desenhar escravo?" A professora pirou, achei que eu tinha que desenhar minha família, meu cachorro, vou ter que desenhar um escravo? Mas a molecada gosta de desenhar, não gosta? Pegaram o giz de cera, começaram a fazer o desenho, desenharam, pintaram. Acabou a aula, a professora pegou o desenho, levou para casa. Chegando em casa, a professora foi dar uma olhada no que a molecada tinha desenhado. E aí ela se espantou. Quase todos os alunos desenharam os escravos apanhando. Escravo tomando chibatada, escravo no tronco, estava trabalhando e o chicote, estralando. Mas e aí? Por que será que a molecada só desenhou escravo apanhando, hein? A resposta é a seguinte: provavelmente esses molequinhos aí sempre viram filme, novela em que o escravo apanha, ou então até mesmo no livro didático. Se você pegar uma apostila aí de ensino médio, ensino fundamental, tá cheio de quadro em que o escravo tá lá, submisso, apanhando. Bom, mas a professora estava quase terminando a correção quando ela viu um desenho diferente. Ela viu um desenho e ficou com um sorriso daqui até aqui, rapaz. Ela viu um desenho de um escravo quebrando correntes. E ela ficou muito feliz. Ela percebeu que pelo menos um aluno daquela turma não viu o escravo só como vítima, só como alguém que apanha. Tinha um aluninho ali daquela turma que viu o escravo como um cara que resiste à escravidão, como um cara que não fica calado suportando a crueldade dos senhores, como um cara que se levanta e quer ter voz e vez na sociedade. Pessoal, essa história que eu acabei de contar é uma história verídica. Ela foi contada num livro por uma grande historiadora chamada Circe Bittencourt. E é sobre isso a nossa aula de hoje. A gente vai falar de homens e mulheres que lutaram contra a escravidão. Tá preparado? Vambora! Existiam várias formas do escravo resistir à escravidão aqui no Brasil colonial. Desde formas de resistência individuais, como também as formas de resistência coletivas. Isso vai variar de situação para situação, de circunstância para circunstância. A primeira forma de resistência à escravidão que a gente vai falar é o suicídio. É isso mesmo. Tinha muito escravo que preferia morrer do que ter que trabalhar duro, do que ter que apanhar. Existia até uma palavra africana chamada banzo, que significava um estado de depressão, de isolação, tristeza do escravo. Tomado por esse estado de desolação, o escravo preferia a morte do que o trabalho. Uma outra forma de resistência à escravidão era o aborto. As mulheres escravas que estavam grávidas não queriam que os seus filhos nascessem e tivessem que trabalhar para o senhor de engenho. Então muitas vezes elas pegavam ervas da natureza, ervas abortivas, faziam um chá, tomavam e perdiam o bebê. As paralisações também eram forma de resistência à escravidão. Tinha muito escravo que, cruzava o braço e não queria trabalhar para o senhor, não. O senhor tinha que cumprir algumas exigências se esse escravo quisesse voltar ao trabalho. Houve até um engenho lá na Bahia em que os escravos escreveram uma carta e enviaram para o senhor. Eles estavam fazendo uma série de reivindicações. Eles queriam a troca dos feitores, porque eles achavam que aqueles caras que tomavam conta deles eram muito violentos. Queriam ter mais dias livres para poder plantar sua própria alimentação. Queriam ter mais mantimentos, melhores roupas, dias livres para poderem fazer festas religiosas. E se eles não fizessem isso, eles não iam voltar a trabalhar, não. E a gente ainda tem mais uma forma, pessoal: os assassinatos. Os escravos organizavam algumas revoltas e em muitas revoltas eles chegavam até a assassinar os seus senhores. O senhor ele ia dormir com um pouquinho de medo. Pensa comigo, tem muito mais escravo do que senhor no Brasil. Então, se esses caras se juntarem, fazerem uma emboscada ou alguma revolta violenta, os senhores podem perder a vida. Outra forma de resistência era o escravo negociar sua liberdade com o seu senhor. O senhor podia estipular um preço, um valor para o escravo pagar e conseguir a sua carta de alforria. Era difícil, mas tinha escravo que conseguia. Mas olha só, pessoal, a mais famosa, a mais conhecida forma de resistência à escravidão foi o quilombo. Quilombo é uma comunidade de negros fugidos que vão lá para o meio da mata, no interior, e fundam uma comunidade,
um forte, uma fortificação, para eles resistirem aos ataques dos homens brancos. Olha só, a vida nesses quilombos ela era de acordo com as tradições africanas. O negro estava querendo reconstituir a sua vida lá na África antes da vinda dele aqui para o Brasil. Mas não era só escravo negro que ia morar no quilombo não, viu? Tinham também os homens livres brancos pobres e até alguns indígenas. Os excluídos da sociedade colonial geralmente iam para essas comunidades alternativas. No quilombo, esses escravos plantavam alimentos, eles também cometiam pequenos furtos nas estradas para conseguirem mantimentos, e eles também tinham algumas relações comerciais com núcleos populacionais aqui da colônia. O quilombo não era totalmente afastado, totalmente alijado da vida aqui na colônia. Eles faziam comércio, eles trocavam produtos, existia até um escambo de produtos entre os caras que estavam no quilombo e os caras que estavam fora dele. E olha só, o quilombo ele podia ser tanto uma pequena comunidade de 5 casebres, casinhas pequeninas, ou podia ser também um quilombo maior, com muita gente, com organização militar, com organização política e também organização religiosa. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Ele mostra os maiores quilombos do Brasil colonial entre os séculos 17 e 19. Essas comunidades negras autônomas existiam do norte ao sul do território, e a maior delas foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, na então capitania de Pernambuco. O Quilombo dos Palmares foi fundado em 1590 e ele resistiu até 1694, mais ou menos 100 anos de existência, pessoal. Ele era um quilombo muito grande, chegou a ter 25 mil pessoas. Na verdade, era um complexo de vários núcleos populacionais. Eram mais ou menos 10 mucambos que compunham esse quilombo. No Quilombo dos Palmares, a estrutura política e religiosa era muito rígida. Existia um líder político, um líder religioso. E também existiam regras muito fortes, muito duras para quem vivia ali. Tinha até pena de morte, pessoal. A pena de morte era aplicada em casos de deserção, de roubo ou de adultério. O líder do quilombo era o Gangazumba. Esse cara chegou até a negociar um acordo de paz com os portugueses lá em Pernambuco. Era de interesse de Portugal que os escravos fugidos para os quilombos voltassem para suas fazendas. Já os quilombolas queriam manter a liberdade. O acordo firmado pelo Gangazumba com o governador de Pernambuco era o seguinte: os quilombolas tinham que deixar a região que eles estavam habitando e migrar para uma outra. Mas não foi todo quilombola que aceitou esse acordo não, viu? Isso porque alguns negros resistiram ao acordo, não queriam deixar o quilombo. Esses negros, liderados por um líder chamado Zumbi dos Palmares, assumiram o controle do quilombo e começaram a administrar Palmares. Certeza que você já ouviu falar do Zumbi dos Palmares. Ele é o principal líder da história da resistência à escravidão no Brasil. E até hoje ele é o símbolo do movimento negro. Em 1678, ele assumiu o controle do Quilombo dos Palmares e chefiou o quilombo por 14 anos. Ele resistiu a vários ataques dos portugueses, principalmente dos bandeirantes, paulistas que eram contratados pela coroa para atacarem e recapturarem os negros fugidos. Em 1694, um desses bandeirantes, chamado Domingos Jorge Velho, atacou Palmares. Milhares de negros foram mortos e outros foram recapturados. O próprio Zumbi, acuado, teve que fugir do quilombo. Um ano depois, ele foi encontrado pelos bandeirantes. Ele foi morto, decapitado, e a sua cabeça ficou exposta no Recife. A ideia era a seguinte: mostrar para todos os negros que se eles resistissem, eles teriam o mesmo triste fim que o Zumbi teve. Isso marcou o fim do Quilombo dos Palmares. Bom, sobre o Zumbi você já deve ter ouvido falar, né? Mas vou te fazer uma pergunta. Já ouviu falar em Dandara? Eu acho que não, né? Sabe por quê? A gente tem o péssimo costume de não lembrar das minas na história, das mulheres. Pô, a gente tem que mudar isso, rapaz! A Dandara foi uma combatente negra. Ela chefiou também algumas tropas ali no Quilombo dos Palmares e teve uma importância fundamental na resistência. A Dandara pegou em armas, era uma mulher valente, lutou contra os colonizadores. Ela era esposa do Zumbi e ela traçava as estratégias militares junto com o marido. A gente tem pouquíssimos registros da Dandara na história do Brasil. A gente não sabe nem de onde ela veio, se ela era brasileira, se ela veio da África. A gente não conhece nem o rosto da Dandara. Mas isso não é motivo para a gente varrer essa grande mulher da história do Brasil. Então vamos lá! Recapitulando, relembrando as formas como o escravo negro africano resistia à escravidão.
A gente falou que os escravos resistiam através do suicídio, do aborto, das paralisações, das fugas, das negociações de alforria e da formação de quilombos. Beleza, beleza. Aí a gente chega em 1888 e acaba a escravidão, a abolição da escravidão. E hoje, mais de 120 anos depois, como é que tá a vida do negro? Como é que tá a situação do negro? O negro tá de boa, não tá? Igualdade de oportunidade com os brancos, acabou o racismo, tá tudo tranquilo, não tá? Errado, pessoal. É claro que não. Se liga nos dados atuais que eu separei para vocês. 51% da população brasileira é negra ou parda. Então você deve estar se perguntando, se mais da metade dos brasileiros são negros, isso significa que no Congresso Nacional, os deputados federais também devem ter a maioria negra, certo? Para representar a sociedade, eles têm que ser negros também. Mas não é assim. A gente tem 513 deputados federais no Brasil. Sabe quantos são negros? 43. Isso aí dá mais ou menos 8% do Congresso. Vamos pegar outro caso. Vamos falar um pouquinho sobre salário. Um homem negro ganha 57% do salário de um homem branco e uma mulher negra ganha 38% do salário desse mesmo homem branco. Não entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que um homem branco ganhe R$1.000 de salário. Um homem negro, com a mesma escolaridade, na mesma função, no mesmo cargo que esse homem branco, ele vai ganhar R$570. E a mulher negra vai ganhar 380 conto. O homem branco ganha muito mais salário do que o homem negro e que a mulher negra. E em comparação com os brancos, o negro também leva desvantagem se o assunto é educação. De cada 100 alunos matriculados nas universidades aqui no Brasil, 26 apenas são negros. Os outros 74 são brancos. Pessoal, são 350 anos de escravidão aqui no Brasil que deixaram muitas sequelas que são sentidas até hoje. A gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Vou ficando por aqui, não perde mais nenhum vídeo. Valeu! E olha só, eu tenho mais dados estatísticos para passar para vocês, hein? De cada 100 alunos que entram e assistem a um vídeo no Super Didático, 30 gostam pra caramba. 30 gostam pra dedéu e 40 gostam mais do que lasanha. E mais um dado, quer mais um dado? Cada aluno que curte e compartilha o vídeo faz um time inteiro de profissionais muito feliz. Olha só! Isso aí, galera! Curte e compartilha, valeu!